Olá, pessoal, muito boa tarde. Aqui, professor Lucas Pientka. Eu sou coordenador do preparatório para a prova de título em Medicina de Família e Comunidade, aqui do Instituto MedExperts, e venho falar com vocês porque ontem, dia 25 de maio, a Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade publicou as respostas aos recursos, em relação à prova de título 37. Com isso, portanto, temos agora o gabarito definitivo da prova objetiva, teórica e teórico-prática. E aí, vocês nos cobraram muito, então eu vim aqui hoje conversar um pouquinho com vocês para trazer o nosso posicionamento, a nossa avaliação, já que a gente trabalha arduamente aí todos os dias para ajudá-los, com essa prova, para adquirirem o título por essa via tão bonita e legítima que é a prova de título. E aí, já quero deixar aqui bem claro, que nosso vídeo não é um ataque à sociedade, uma crítica destrutiva, uma acusação, nem nada assim, é uma reflexão técnica respeitosa feita por mim, professor Lucas, médico de família, associado da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, sou um apaixonado por essa especialidade e eu quero trazer então essa reflexão sobre essa prova aí que impacta na vida de centenas de pessoas, A gente fez a nossa live ali de correção logo após o gabarito preliminar e a gente sinalizou ali para vocês questões que talvez pudessem ser passíveis de recurso, As que a gente sinalizou como de alta probabilidade de aceite foram, sim, alteradas, E outras que a gente sinalizou como de baixa ou média probabilidade também foram revistas e teve questão que a gente nem sequer considerou e que foi alterada, Então, a gente se posicionou publicamente após a prova de título 36 e também, da mesma forma, com respeito, com fundamentação, e acreditamos que isso pode ajudar, pode contribuir nesse edital, assim como contribuiu no anterior. E aí o que eu já quero destacar, a gente percebeu melhorias, não é? Muitos de vocês também comentaram conosco como também perceberam essas melhorias da prova. A prova parece ter evoluído, da 36 para 37, que pareceu mais bem elaborada, mais coerente, mais organizada. As respostas aos recursos também vieram, ainda que não fossem 100% satisfatórias, mas já vieram mais fundamentadas, com menos afirmações ali que sugerem que aquele que responde tenha feito uma leitura superficial dos recursos. Parece que os recursos foram lidos e respondidos, dentro daquilo que a gente recebeu de respostas aos recursos de vocês. Então, antes de entrar nas críticas, a gente precisa reconhecer aqui que melhorou bem, esse nosso reconhecimento é genuíno. E aí nós tivemos, então, 6 questões alteradas, 2 anulações, 4 mudanças de gabarito, e a gente vai comentá-las de forma bem rápida aqui, em relação àquelas que sofreram alteração. Então, a questão 49, questão sobre quimioprofilaxia da malária, foi alterada e essa anulação foi correta. Nós expusemos na nossa live o porquê que essa questão precisaria ser anulada. Questão 55 teve seu gabarito alterado de C para B, aquela questão da profilaxia pré-exposição em um paciente com hepatite B e disfunção renal. O gabarito preliminar estava claramente incorreto, essa alteração foi bem feita e a gente sinalizou sobre ela na live também. A questão 58, sobre transtorno bipolar e necessidade ou não de exames antes do tratamento, Essa questão teve o gabarito alterado de B para C. Na nossa live, a gente não sugeriu esse recurso, mas alguns alunos comentaram ali sobre a necessidade de recurso, e essa alteração do gabarito B para C, ela se sustenta pela bibliografia, então foi uma alteração bem realizada. O BMJ é bem claro que antes de iniciar o tratamento farmacológico para depressão no transtorno bipolar, é preciso sim descartar causas secundárias, fazer exames laboratoriais, considerando que o paciente não tinha nenhum risco iminente de ideação suicida, de psicose ativa, de mania, de agitação psicomotora, então não tinha urgência para instituir esse tratamento, deveria sim ter sido alterada e foi alterada, portanto, corretamente, concordamos. Questão 45, desculpa, questão 75, da colonoscopia também foi bem alterada, sem grande polêmica, pareceu ter sido um erro ali, essa era uma questão que claramente sofreria alteração de gabarito e assim sofreu. E a questão 77, questão de abstinência alcoólica, foi anulada, A gente sugeriu, a gente comentou também sobre isso na nossa live,
mas ela tinha dúvidas ali entre a alternativa A, que sugeriria tratamento farmacológico para abstinência, mas o esquema de tratamento ali não era exatamente compatível com o que o BMJ diz, e o BMJ exige uma avaliação da gravidade da abstinência antes da prescrição do tratamento farmacológico, e não tinha essa avaliação de gravidade. A escala CIWA-AR, né, a CIWA-AR, não podia ser preenchida com as informações presentes no enunciado. E a alternativa C também era uma alternativa legal, mas que falava mais sobre o transtorno por uso do álcool e não sobre a abstinência. Então, duas alternativas defensáveis, nenhuma era ótima, a anulação foi bem realizada. E, por fim, a última questão, questão 102, do uso ou não do estrogênio na terapia de reposição hormonal ali pós-menopausa em uma paciente com TVP prévia. O gabarito foi alterado de C para B. Essa foi uma questão que a gente também sugeriu na nossa live, e os argumentos teóricos para todas essas questões estão na nossa live, no nosso grupo de alunos ali, para quem quiser ver, tá bem? E aí, a gente passa agora para uma reflexão que eu quero trazer como professor, como médico de família, para essa prova. A prova de medicina de família e comunidade, ela é uma prova chamada prova de alta aposta, High Stakes Exam. Ela não é, pessoal, uma prova de final de semestre ali na graduação, que vale 10, 15% da nota, que se o aluno errar uma ou duas questões, isso vai diminuir um pouquinho a nota dele, mas não vai impactar na vida dele. Ela é uma prova definidora, ela define se um médico que está atuando há mais de 4 anos aí na PS, que estudou bastante, 6 meses, 10 meses para essa prova, vai obter ou não vai obter o RQE. Então, ela é uma prova que muda vidas, né? A aprovação ou a reprovação muda a vida do médico, da família dele, dos pacientes, da comunidade onde ele atua, né? Muitos médicos do Médicos pelo Brasil aí dependiam dessa prova para se efetivarem, né? Muitas unidades de saúde estão contando com a efetivação desse médico como médico de família, né? Muitos pacientes e a comunidade. E aqui, então, entra essa reflexão técnica que eu queria trazer, que uma prova objetiva, né, de questões desse tipo, ABCD, por mais bem feita que seja, ela não consegue avaliar competência clínica do médico. Isso exigiria outros tipos de avaliação, exigiria um mini-CIEX, uma consulta supervisionada, um DOPS, que são instrumentos que são realizados na residência, porque você tem um preceptor para um residente, você tem 2 anos e dá para fazer isso. Mas aqui, numa prova de grandes dimensões, isso não dá para ser realizado, isso é impossível. Então, a prova é cognitiva e está tudo certo. A literatura em educação médica atual mostra que esse tipo de exame, né, um exame cognitivo, se ele for bem construído, ele consegue ter boa correlação com o desempenho desse aluno em provas práticas, em satisfação do paciente, em indicadores de saúde, desde que isso seja um exame bem construído. Essa é uma palavra-chave, é um termo-chave. Por quê? Se você faz uma prova de 1000 questões, se o aluno erra uma ou duas questões, isso provavelmente não vai mudar a vida dele. Mas você faz uma prova de 90 questões, que já é, para quem faz uma prova extensa, uma ou duas questões pode mudar a vida desse aluno, né? Numa prova de alta aposta, que tem uma nota de corte alta, né, 70 pontos, que tem uma taxa de aprovação baixa, né, a taxa de aprovação da última prova ficou aí na casa dos 22%, muitos candidatos ficam nessa borda aí, por uma, por duas, por 3 questões. Então, eu não estou falando aqui sobre quem ficou com 50, 55 pontos, eu estou falando aqui sobre uma reflexão sobre quem ficou com 77, 68, 69 pontos, porque eu, sinceramente, não consigo aceitar que uma questão, se ela não for uma questão muito, muito bem construída, que não está avaliando de forma inequívoca ali uma competência desse aluno, vai ser o que vai separar o médico que vira médico de família agora, está com seu RQE aqui em julho, do que o médico que vai precisar esperar mais 8, 10 meses para conseguir tentar isso de novo, né? Então, isso é um problema da régua, é uma reflexão que eu quero trazer, né? Porque o que é que, para essas pessoas, né, mudou? Essas 3 questõezinhas polêmicas que poderiam ter sido revistas ou confeccionadas com maior afinco
e que talvez não foram. Então, eu quero trazer essa reflexão aqui, né? Então, questão 16, né? Uma questão polêmica sobre o paracetamol ou ibuprofeno. Eu quero discutir essa questão com calma, por quê? Temos ali, então, a dona Maria, nossa paciente, que tem uma lesão meniscal, né? O diagnóstico foi confirmado pela própria resposta da sociedade ao recurso, né? Então, na live, a gente comentou que o diagnóstico era lesão meniscal, a gente acertou esse diagnóstico, e aí a gente vai ver, então, o que diz o BMJ, que é a referência nominal para esse tema. O BMJ ele traz 2 degraus no algoritmo farmacológico. Opção primária, paracetamol, 500 a 1000 miligramas por via oral, de cada 4 em 4 horas ou 6 em 6 horas, máximo de 4 gramas por dia. Fecha aspas. Opção secundária, ibuprofeno, de 6 em 6 horas. E o BMJ, inclusive, diz claramente, o paracetamol é primeira linha, os AINES são segunda linha porque podem ter efeitos negativos sobre a cicatrização, musculoesquelética, recuperação. Ok, pelo livro, beleza. Paracetamol primeiro, ibuprofeno em caso de falha do paracetamol. É isso que está lá no fluxograma. Mas aqui começa o problema, né? O enunciado diz que a paciente vem usando, o enunciado da questão, vem usando paracetamol e compressas de gelo com melhora parcial. Não diz assim uma melhora satisfatória, um controle excelente da dor, boa resposta ao tratamento. Diz melhora parcial e diz que mesmo tomando paracetamol, ela está com limitação da qualidade de vida, limitação da funcionalidade. Então, o que é melhora parcial? Melhora parcial é um sintoma que aliviou, mas que ainda persiste. É uma informação de que a queixa não foi resolvida. Eu posso interpretar isso como uma falha terapêutica, e aí eu pensaria em escalar isso para a próxima linha do algoritmo. Então, o aluno que leu esse enunciado e raciocinou ali pelo BMJ, ele tem 2 caminhos tecnicamente defensáveis, da mesma referência do edital. Primeiro caminho, o aluno entende que a paciente está em automedicação, sem dose, sem posologia otimizada, e pensa, então eu não sei a dose, a frequência que ela está tomando, eu vou otimizar a dose do paracetamol, eu vou marcar paracetamol, ele acerta pelo gabarito. Outro caminho possível, igualmente defensável, é que o aluno lê o enunciado, vê que ela está em melhora apenas parcial, lembra do fluxograma, e aí ele entende que a primeira linha não foi suficiente, ele escala para a segunda, sabendo que ibuprofeno tem riscos aí para essa paciente, mas ela está com limitação da qualidade de vida, e eu posso fazer uma dose baixa de ibuprofeno, eu posso fazer um ciclo curto de 2 ou 3 dias, eu posso tomar essa decisão. E esse aluno erra pelo gabarito, mas ele pensou exatamente no fluxograma ali. Então, qual desses 2 alunos sabe mais medicina de família? Está mais apto a ter o seu RQE? Eu não consigo responder isso com segurança. Provavelmente os 2 sabem. O primeiro pensou ali em otimizar a dose, o segundo pensou em escalonar, porque houve falha terapêutica e são raciocínios válidos, respaldados pelo BMJ. Mas essa é a questão que separou muitos alunos de obterem o seu RQE e outros de não obterem o seu RQE. Né? Então, aqui está o ponto. A meu ver, essa questão, do jeito que ela foi redigida, ela não consegue avaliar se o aluno sabe ou não sabe o conteúdo. Ela avalia se ele interpretou a melhora parcial do mesmo jeito que o examinador. Mas essa interpretação é um pouco subjetiva. Não tem nada no enunciado ou na referência que diga inequivocamente qual é a leitura correta. Então, os recursos pediam isso, ou anulação, ou mudança do gabarito, e a sociedade manteve o gabarito, e essa decisão é da sociedade, ela é respeitável, mas tecnicamente, do ponto de vista reflexivo, de metodologia, de questões objetivas, uma prova de alta aposta, essa questão é problemática. Se um candidato pode reprovar por uma única questão, essa régua precisa ser muito objetiva, e nessa questão eu acho que ela não foi. A segunda questão polêmica é a questão do haloperidol contra a metoclopramida. Então, questão 104, um paciente em cuidados paliativos com náusea induzida por opioide de provável origem central. A questão pede o antiemético de escolha. Eu, como médico, na minha prática, prescreveria haloperidol. Eu tenho preferência por ele nesse contexto. Isso baseado em tudo que eu já estudei, tá? Mas isso é prática clínica. Para a prova, eu preciso me ater à bibliografia. E aí nós temos de bibliografia BMJ, Best Practice, e Tratado de Atenção Domiciliar, que tratavam sobre esse tema. Né? O que diz o BMJ?
O BMJ diz, abro aspas, as náuseas decorrentes de opioides ou de múltiplas etiologias são mais bem tratadas usando medicamentos que têm como alvo o receptor de dopamina D2, como a metoclopramida ou a prochlorperazina, fecho aspas. O BMJ cita a metoclopramida explicitamente e não cita a haloperidol em nenhum momento. Ele cita a prochlorperazina, que é um equivalente aí, né? Então, a metoclopramida e a resposta ao recurso da sociedade dizia que sobre ela ser procinética e ter mecanismo ali para estase gástrica, mas a metoclopramida não é só procinética, ela tem ação farmacológica antagonista D2 central, do mesmo jeito que o haloperidol. A sociedade escolheu o BMJ como referência principal para temas clínicos. Se o BMJ cita metoclopramida e não cita haloperidol, o aluno que marcou metoclopramida tem um argumento legítimo, defensável. Então, novamente, temos duas alternativas defensáveis pela mesma bibliografia do edital. A outra questão aí, que talvez seja um pouco polêmica, a questão 120 da prevenção de demanda aditiva, de fato, a alternativa que foi tida como correta, ela é superior à outra alternativa. A gente tem aí no Borrell-Carrió e no livro da DOMS que a prevenção de demanda aditiva deve ser feita no início da consulta, logo após o paciente expor as suas queixas, antes de aprofundar qualquer uma delas. E o Dr. Joaquim faz isso, a prevenção de demanda aditiva, mas ele faz isso depois que a paciente já aprofundou até a queixa do joelho ali. Então, é um detalhe tão fino de dizer que essa prevenção aditiva foi feita, mas não foi feita no momento oportuno, que ela entra na lista aí de questões questionáveis, não pela bibliografia, ela está sustentada pela bibliografia, mas pela proporção, né? Numa prova de alta aposta, faz sentido eu reprovar um médico porque ele aplicou uma técnica de comunicação clínica, mas aplicou 10 segundos depois ou 30 segundos depois do que o momento em que ela deveria ter aplicado, né? Porque esse termo, momento oportuno, é um detalhe tão de rodapé, né? Então essa é uma questão que merece reflexão aí. Então eu quis trazer essas três questões. Mas e agora, né? A presidência da sociedade, né? A sociedade já se posicionou aí em vídeo sobre os principais pontos desse processo, esclarecendo aquilo que era possível. Se a sociedade vai ou não vai revisar essas questões, como ela fez no TMFC 36, eu não sei, né? É algo que pode acontecer, que seria benéfico, né? E outro ponto que merece reflexão aqui, a transparência, né? As respostas aos recursos não foram publicadas para visualização pública, né? Foram publicadas só na área do candidato. Então, eu posso ter tido uma questão, um ponto que foi tirado de mim sem saber o porquê, porque eu não fiz um recurso para essa questão. Seria melhor que isso fosse exposto de forma pública, né? Outra coisa, o número de inscritos, a taxa de aprovação para essa prova não foram divulgadas, não vão ser divulgadas. Eu acho que essa transparência ela fortaleceria a prova, fortaleceria a sensação dos alunos e dos candidatos que essa prova está sendo justa, equânime, né? Esses dados ajudam os candidatos a se prepararem melhor, a entenderem melhor, evitam um monte de questionamentos por parte dos candidatos. Mas saiu, está lá. E aí, se você não foi aprovado, se você ficou aí por 1, 2, 3 questões, eu te diria para levantar a cabeça, continuar. Essa é uma prova de seleção, mas ela não deve ser interpretada para você como um julgamento. Ela não decreta que você não é um médico de família, que você não é um bom médico de família. Ela seleciona dentro de critérios objetivos, arbitrários, imperfeitos, quem é que vai receber o título agora, quem é que não vai receber. Então, se o RQ é importante para você, continue, né? A gente tem muita gente que fez uma primeira vez, não conseguiu, fez uma segunda, foi aprovado e agora está feliz, está comemorando, apesar de ter sofrido com o processo, né? Então, estude, se prepare, se dedique e quem julga que isso não foi legal, que essa prova não é perfeita e fala sobre judicialização, tem direito de judicializar, né? Respeitosamente, pelos canais cabíveis, acionando a AMB, conversando com a sociedade, né? Então, isso é uma possibilidade para quem quer, né?
E aí eu quero falar para aquelas pessoas que pretendem continuar estudando, né, sobre o que nós, MedExperts, estamos planejando aqui para os nossos alunos para esse próximo ciclo, para a prova 38, até para que a gente seja transparente para vocês também. Então, a gente está com planos aí de deixar o nosso curso ainda mais robusto, entendendo essas mudanças da prova, né? Essa dificuldade maior da prova. Então, a gente vai para esse próximo ciclo dobrar o nosso banco de questões para treino livre, ali de 600 para 1.200, e a gente vai fortalecer a nossa avaliação psicométrica das questões, visualizando aqui na nossa análise interna índice de dificuldade, índice de discriminação das questões, o que faz com que as questões sejam cada vez mais efetivas na preparação de vocês, né? A gente tem o nosso banco de mais de 3.000 flashcards que serão revisados ali um a um ao longo desse próximo ciclo. Nós temos novos professores médicos de família entrando aí para a nossa equipe, para dar suporte para vocês, para gravar, para regravar aulas aí, e manter o nosso curso 100% atualizado. A gente segue aprimorando a nossa plataforma, trazendo mais dados para vocês, trazendo mais fluidez, trazendo mais ferramentas e recursos, e a gente já começou a ajudar os nossos alunos aí a preparar e aumentar a pontuação curricular desde agora já, né? Pontuação curricular pesa. O que dá para a gente fazer para não depender de um ou outro pontinho é aumentar a pontuação curricular, né? Então a gente já está ajudando os nossos alunos desde já. Os nossos simulados vão tornar-se mais difíceis, né? Mais adaptados. A gente tem 15 simulados lá na nossa plataforma. Eles vão se tornar cada vez mais próximos aí ao que tem sido essas últimas duas provas. Então, a gente segue fazendo a nossa parte aqui, a gente vai estar do lado nesse próximo ciclo de quem quiser estudar conosco. Então, se esse vídeo fez sentido aí para você, compartilhe esse vídeo com os teus colegas, com os candidatos. Quanto mais médicos refletirem aí sobre essas questões, mais a discussão chega na sociedade, né? Sempre de forma respeitosa, reconhecendo a autonomia da sociedade de fazer a prova com sua autoridade, aí, mas trazendo reflexões como médicos de família mesmo, associados. Eu acho que é importante que a gente traga essa reflexão. Comenta aqui nesses vídeos, né, nesse nosso vídeo, o que é que você pensa aí sobre essas questões polêmicas, se tem algum ponto que talvez seja interessante de trazer que eu não citei. E siga o nosso perfil aqui da MedExperts, fique de olho aí no nosso conteúdo, a gente sempre vai orientando vocês, lembrando aqui de datas-chave para preparação, tá bem? Então, para quem continuará conosco, levantem a cabeça, continuem firmes, e se você for fazer a próxima prova, a gente vai estar junto contigo aí nesse próximo ciclo, tá bom? Um abraço, espero que esse vídeo os ajude.